Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Desejo em Cena a pedidos de hoje sobre o filme Close, direção Lucas Dont, 2022. Filme que, como nós vamos fazer aqui spoilers massivos, você poderá assistir gratuitamente nos próximos 30 dias, acessando o link mubi.com/Christian Dunker. Lá você assiste o filme, se deixa afetar pelo filme e depois não esquece da gente. Volte aqui para que a gente converse sobre esse trabalho magnífico, esse trabalho que está muito alinhado, aliás, com o Aftersun, que a gente também debateu aqui nesse canal e que você poderá assistir na plataforma Mubi também. É uma plataforma que eu acho assim bem legal, porque em vez de você ter filmes por algoritmos, filmes, vamos dizer, que são os mais assistidos, eles trabalham com um regime de curadoria. Então você tem um cardápio, cada vez alguém propõe, né, uma série que tem alguma convergência temática, né, e que resguarda, né, retoma a velha guarda, né? Jim Jarmusch, Jean-Luc Godard, que vocês sabem da nossa afinidade com a Nouvelle Vague. E eu ia recomendar também, em 2011, da Céline Sciamma, Tomboy, né? Que é assim, também uma abordagem sobre esse momento aqui em Jogo no Close, que é a transição da adolescência, puberdade, esse momento de assunção do desejo, de reassunção do desejo, e que está bem posto, né, nesse gênero de filmes, né, alguns chamam, né, de filmes sobre amadurecimento, filmes que narram momentos críticos da nossa constituição subjetiva. Também As Melhores Coisas do Mundo, da Laís Bodansky, que passa pela temática aqui do filme que a gente vai abordar, mas por um outro ângulo, né? Naquele caso é um pai que se apresenta ao filho então como homossexual, e isso traz efeitos, né, na vida escolar e na vida subjetiva do garoto, né? Mas o mais legal é que esse comentário, além de estar sendo então patrocinado pelo MUBI, é também objeto de perguntas dos nossos inscritos, da nossa comunidade, né? Jameson José: professor, faz um desejo em cena do filme Close, do diretor Lucas Dont. Qual o papel da amizade na formação do sujeito? Maria Lúcia Alves Ferreira: depois, se quiser, podia falar sobre Close, Aftersun e Close, dois filmes que me marcaram muito pela sensibilidade. Capivarismos: faz o próximo desejo em cena sobre o Close. Então estamos aí atendendo demandas múltiplas, né? Vamos falar desse trabalho assim tão sensível, marcado então como Aftersun, né, por um intenso trabalho de cor, né? São filmes onde a tentativa de capturar o tempo é parte do conteúdo, né? Quer dizer, aquele tempo em que as coisas se decidiram, e ao mesmo tempo figurado na linguagem fílmica. Você tem intervalos, você tem momentos de extenso silêncio, e você tem então como recurso mais ou menos esperado para esse tipo de exigência fílmica, a valorização da cor. Nesse caso, acho que são as paisagens das Ardenas, né? Lindas ali, fronteira com a Holanda, então você tem aquelas tulipas, você tem aquelas flores, né? Aqueles campos de flores, aquelas planícies imensas, e que combinam muito com assim, aquelas cenas dos dois garotos, né? O Remy e o Léo, andando de bicicleta por caminhos assim que parecem infinitos, que parecem assim um trigal, né? E que fala desse momento aí, 13 anos, tem os dois têm uma relação muito íntima, a gente pode dizer, é um filme sobre amizade, é um filme sobre amizade íntima, é um filme sobre sexualidade, mas que tem, antes de tudo,
um mérito, né, de captar esse horizonte indeterminado do futuro. Né? São muitas cenas que se passam com esse enquadramento, com essa estrutura. Mas o mérito principal me parece ser assim, abordar a sexualidade, a aparição inesperada do erotismo, mais além. Muitos críticos, eu acho que leram o filme nessa chave, me parece uma chave muito... Não é que seja falsa, mas é redutiva, né? Dizer assim, eles estão às voltas com a homofobia. Sim, mas talvez não seja isso o ponto mais crucial do trabalho. Né? Close como você sabe, né, é um recurso da câmera, né? Câmera subjetiva, câmera muito, muito perto do ator, e que, portanto, inspira uma certa leitura do que estaria se passando dentro, né? na mente, na imaginação, nos afetos daquele personagem. Mas a graça é que normalmente se usa a câmera subjetiva para você interpolar com a ação. Né? Então, o subjetivo e o movimento. Né? O subjetivo como verticalização, né? Como adensamento do personagem e, em seguida, a ação. Existe ação nesse filme, mas ela é uma ação muito concentrada em dois acontecimentos. O primeiro é a pergunta feita por um grupo de meninas, e que é uma pergunta assim para Remy e Léo. Tem uma convivência muito forte, eles estão entrando na escola, eles andam de bicicleta juntos, eles dormem nas casas assim recíprocas, eles são bem aceitos nas famílias de cada qual, eles dividem intimidades, eles têm assim um contato corporal muito forte, eles brincam com o cachorro juntos, e eles andam juntos. E quando eles entram nessa escola, é um ambiente assim meio novo, e as meninas vêm então e perguntam para eles dois num determinado momento: vocês estão juntos? Pessoal, vamos ser rigorosos aqui, vocês estão juntos? E essa pergunta, né, é a pergunta assim do primeiro acontecimento do filme, que é a surpresa, é um certo assim abalo que isso causa, principalmente no Léo, né, no loirinho. E ele se espanta, ele responde reativamente que não. A partir de então ele começa a se separar do Remy, ele se pega assim inquieto, ele escolhe então entrar para o time de hóquei, aparentemente uma escolha de afirmação de um esporte bastante masculino, vamos dizer assim, mas o que isso, como é que isso se encadeia no que está acontecendo close dentro dele? A gente não sabe direito. Essa opacidade da câmera subjetiva, ela captura muito bem, ela faz a gente compartilhar algo que é próprio desse momento. Ou seja, essa opacidade, esse insabido, essa incerteza é interior ao personagem. Muito interessante para um momento, para uma época, para nossas narrativas padrão, onde a gente supõe sempre uma espécie de transparência da intencionalidade, né? De, autoconsciência do protagonista, de que ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está sentindo, ele no fundo está movido numa espécie de teleologia, ele caminha rumo a um destino que mais ou menos já está dado, e que pode ser inclusive surpreendente para ele e para quem está assistindo. Mas esse choque, né, com a pergunta das meninas, ele pode ser contrastado com a reação do Remy, que abaixa a cabeça, que você diz assim, pô, mas então será que ele então já estava à frente do Léo, e então ele já estava sentindo que havia ali um romance entre os dois, e aquilo que é uma reação de quase raiva e surpresa no loirinho é assim uma nomeação que vem de um terceiro, e que assim apazigua
e que é bem aceita e que não causa tanto conflito assim no Remy. Então a gente é levado a esse ponto acontecimental do filme em que vai haver uma transformação daquilo que estava posto antes, né? Quer dizer, uma relação assim feliz, uma relação não conflitiva, uma relação familiar, uma relação onde alguns críticos dizem assim, ali não havia sexualidade e erotismo. Então esse é o primeiro comentário, né? E esse é um comentário que remete a uma das teses mais importantes e mais esquecidas da psicanálise. Ou seja, de que a sexualidade na criança ela emerge nos primeiros momentos, nos primeiros cuidados, né? Os primeiros cuidados estão assim patrocinando a marcação de zonas erógenas, né? Quando a mãe amamenta, quando a mãe limpa, quando o pai toca, leva ao banheiro, quando o pai acalenta, o que a gente tem ali é uma espécie assim de mistura, né, entre o sexual, o erótico e o terno, né, aquilo que diz respeito a assim, uma certa amizade. O que é esquecido assim pelo entendimento popular nessa matéria? Que depois vem um forte momento de amnésia infantil, de recalcamento, de censura. Ou seja, é como se a gente quisesse absolutamente esquecer disso. E isso explica também como a gente assim imagina que nossas crianças são anjos assexuados. Por quê? Porque ao imaginar as coisas assim, nós nos recalcamos. E nós nos recalcamos através das nossas crianças. E isso marca, então, recentemente, todo um avanço, né, moral que vai dizer que essas crianças estão, assim, em perigo, né? Por isso elas não podem ter aulas de educação sexual, elas não podem falar sobre isso, porque é a teoria Rousseau-aristotélica, porque elas são uma tela em branco em matéria de sexualidade. Porque a sexualidade só vai vir de fora. Então, se alguém falar sobre isso, isso vai ser assim, traumático, isso vai pôr ideias, isso vai dirigir as coisas para um lado, para o outro, vai assim determinar a escolha, né, homossexual, heterossexual, vai determinar o gênero, trans, cis, nada a ver, tudo errado, tudo de ponta cabeça. Quando a gente imagina essa capacidade assim de controlar e de determinar as coisas, é porque a gente está tentando refazer o nosso próprio percurso e dizendo, ele foi muito harmonioso, eu tenho controle sobre ele e por isso eu vou controlar isso naqueles que eu gosto, naqueles que, enfim, eu estou protegendo e amando, que são, assim, meus filhos. Então, tá tudo errado porque, enfim, esse momento, né, em que os dois estão brincando, se tocando, dormindo junto, ele comporta elementos obviamente eróticos, né? Ele comporta elementos de natureza sexual. Só que eles estão assim esquecidos. Isso tem que ver com uma outra ideia bem estranha ao senso comum, né, que já foi melhor aceita, de que em toda a amizade a gente vai encontrar elementos eróticos, elementos homossexuais e heterossexuais combinados, elementos ligados à sexualidade, ligados à ternura, elementos de ódio e amor, elementos que, enfim, fazem das nossas relações a riqueza que elas são. E por isso que elas são interessantes, né? Porque estão acontecendo coisas ali dentro que a gente não sabe que sabe. E outras coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. E outras coisas que a gente sabe que sabe. Outras coisas ainda que a gente sabe que não sabe. Ou seja, há todo um universo, vamos dizer assim, de mistura que o que acontece, né? Ele é redescoberto ao depois. Ele é ressignificado. Então, o filme tem esse momento acontecimental em que a nomeação, quando as meninas, e depois alguns meninos que fazem brincadeiras de tipo bullying, de tipo aí sim homofóbico, a gente percebe como aquilo
adquire uma reverberação, uma amplitude, um efeito eventualmente traumático, né? Pela forma como cai, pela forma como são elaborados esses ditos pelos dois protagonistas. E é uma maneira, vamos dizer assim, muito diferente em um e no outro. O que está acontecendo aí? A gente vai dizer assim, os outros estão se intrometendo na vida íntima. Os outros estão invadindo traumaticamente a vida íntima. Certo, mas isso significa que a determinação disso tudo é porque as meninas perguntaram, vocês estão juntos? Isso significa que o tratamento para isso é não se meta com a vida alheia e não pergunte para aqueles seus dois amigos que andam juntos, que você gosta deles, vocês estão juntos? Não. Isso é reforço de censura, né? Isso é redobramento de silenciamento. Se trata justamente de entender que os nossos afetos eles são profundamente reativos às nomeações. A hora que alguém diz assim, olha, mas depois que você tá tão irritada com esse cara, não sei o que ele te fez, o que ele falou que você tá com tanta raiva, será que você não tá com ciúmes? E daí a pessoa cai em si e diz, puxa, é verdade, eu estava com ciúmes, mas eu estava transformando esse afeto em outra coisa porque eu não queria admitir esses ciúmes, ou não queria admitir essa inveja. Mas por que você não queria admitir esses ciúmes? Porque isso me remete a coisas que eu não quero admitir em mim. Entre elas, sei lá, a heterossexualidade, a homossexualidade, emoções de todo tipo. Misturas que é bom a gente tá tematizando aqui. Então esse poder da nomeação, ele é, curiosamente, o poder do simbólico. Ele é o poder do terceiro. Mais ou menos assim como aquele casal que tem um romance, que se adora, que se beija, que fica junto, mas os outros não podem saber. Mas eu não conto pro meu pai e pra minha mãe. Mas eu não falo pros meus amigos. Mas eu não mudo o estatuto no Facebook. Mas por que é tão nocivo, importante o que os outros vão achar, o que os outros vão dizer? Parece assim tão óbvio, mas qual a natureza dessa perturbação? É porque a gente sabe que as nomeações que são feitas para aqueles afetos que estavam indiscernidos serão vividas com violência, intrusão, potencial traumático e reforço de recalcamento. Vão ser vividas com uma certa, assim, o risco da vida online em tempo real, tal como ela é. Se vocês quiserem um comparativo, assistam aquele 30 Reasons Why, né? Que também tematiza esse segundo momento acontecimental do filme, que é o suicídio de Remy. Só que lá, o que acontece? Você começa a perceber a comédia de erros, de como ela está tomando pequenos olhares, escolhas dos outros, desleixos, como mensagens de deprivação, mensagens de rebaixamento, mensagens de diminuição, né, de si. Algo análogo acontece aqui, né? E o filme narra bem isso, porque depois desse primeiro acontecimento vem uma tentativa, e eu acho que de parte a parte, não é só do Léo, é também do Remy, quando o Remy começa a indagar se tá tudo bem, se não tá tudo bem, quando eles brigam, né? Eles brigam porque vão, como em outros tempos, né? Dormir juntos, um cai sobre o outro, num tipo de brincadeira que, aliás, eu estudei no meu mestrado, chamada Rough and Tumble Play, é uma brincadeira tipicamente masculina, né? Uma brincadeira, é o brincar de brigar, né? E que tem tudo que ver com essas falas intrusivas. Porque tem o brincar de brigar, que é o empurro, abaixo a calça, chuto o traseiro, belisco, que é o quê? Você vai dizer, o que é isso aí? Isso é uma brincadeira de mão onde o diabo põe a mão. Por que a brincadeira de mão termina mal? Porque ela é uma brincadeira subsidiariamente também erótica. Ela é uma brincadeira
Que isso, inclusive, quando você compara, né, etologicamente, a função desse brincar em animais e seres humanos. Ela prepara para o encontro sexual. Várias dessas brincadeiras têm que ver com como você futuramente vai, então, fazer os rituais de dança, de corte, de aproximação. Claro que elas podem se tornar também brincadeiras que adquirem um sentido de bullying, de violência contra o outro, de atravessamento desse processo por relações de poder e opressão. E daí a gente vai dizer assim, mas poder e opressão porque essas meninas estavam perguntando isso? Porque esse outro cara usou uma expressão sim e não. Ou seja, porque esses outros estão vivendo a mesma coisa que esses uns. E estão vivendo e interferindo e nomeando para se darem conta do que eles mesmos sentem. Ou seja, tem uma curiosidade sobre a intimidade do outro, sobre a sexualidade do outro, que é, assim, transsubjetiva. E isso a nossa cultura tem dificuldade de perceber, de integrar. Por quê? Porque nossa teoria dos afetos é ainda uma teoria individualista. Eu estou sentindo uma coisa, o outro está sentindo outra coisa. E daí a gente negocia afetos, daí a gente gerencia afetos, daí a gente faz contratos de afetos, aí a gente elabora, vamos dizer assim, sentimentos que formam um pacote aqui que nomeia esse conjunto de afetos trocados. Não é assim. Os afetos, eles realisticamente se produzem a partir do olhar do outro, a partir da nomeação do outro, a partir do desejo do outro. Isso significa que eles não existiam antes, não existiam simbolicamente na sua inteireza, antes de que viesse a pergunta: vocês estão juntos? Mas por outro lado, é claro que eles já existiam, eles estavam lá de forma dormente, de forma recalcada, de forma amnésica. E essa é a mistura entre consciência e inconsciente, né? Entre desejo e narcisismo, entre desejo e ego, entre desejo e eu, que forma a conflitiva da sexualidade. Sobrevém um momento subsequente em que a gente espera, agora vai acontecer uma conversa entre eles. Eles vão negociar o que estão sentindo cada qual. Eles vão, assim, dizer que estamos juntos, talvez eu seja gay, gosto de você, vamos avançar nas nossas brincadeiras sexuais. Quer dizer, tudo isso podia estar posto ali, né? Tudo isso podia ser uma evolução possível dessa situação. Mas o que acontece, né, principalmente do lado do Léo? Ele se afasta. Ele diz, não, isso não sou eu, né? Isso não é o meu desejo, eu não quero saber disso, né? Atitude, vamos dizer assim, de recalque, né? E daí o Remy parece mais assim, sensível, tá tocando música, oboé, ele vai tentando também encontrar uma outra turma, o Léo vai procurar outros amigos, eles se distanciam. E, em princípio, essa distância poderia fazer parte, né, de preciso pensar a respeito, preciso integrar a minha fantasia, isso que foi dito e realizado simbolicamente em mim mesmo. Mas esse tempo foi, e agora passamos para o outro protagonista, aparentemente interpretado, como muitas vezes acontece na adolescência e nesses primeiros encontros, como um tempo infinito. Doravante, perdi meu amigo, talvez meu amante, meu grande amor, para sempre. Como nessas planícies intermináveis, ele se vê diante de uma vida que será, doravante, assim. Isso é, sem amor, sem carinho, sem amizade, sem aquilo que eu não sei o que é. Veja só, ela está às voltas com o início de um processo narrativo, de um processo de significantização, de imaginalização do que ele está vivendo enquanto conflito. Mas, né, fazendo uma suposição, uma ilação, isso talvez tenha se associado com, olha, perdi e eu não sei o que eu perdi naquilo que eu perdi, naquele que eu perdi. E isso que eu perdi é tão decisivo, é tão indiscernível e fala tanto de mim que não vale a pena viver, não vale a pena seguir nessa estrada, não vale a pena viver essa angústia, que por outro lado não parecia evidente.
Não parecia assim que Remy estava muito perturbado. Mas esses são os casos mais perigosos. Os casos, vamos dizer assim, de interiorização da angústia, de interiorização da agressividade, de interiorização da raiva, de interiorização dos afetos indiscernidos e que muitas vezes reaparecem num ato. Voltam num ato. Seja num ato de violência contra o outro, esse seria, eu acho, o caso mais do Léo, né? Vou jogar hóquei, ou seja num ato de violência contra si, e então ele se suicida no banheiro, quando a classe vai fazer uma viagem, ou seja, no momento em que vão todos estar mais próximos, em que ele vai sentir mais ainda, talvez imaginasse, a falta do Léo, a ausência do Léo, a perda desse laço que ele antes tinha. A gente tem aqui uma coisa muito, muito fina e muito didática, né? Para falar dessa multiplicidade de desejos, né? E dessa multiplicidade de identificações. Notem que essas são séries distintas. Quando as meninas perguntam, vocês estão juntos? Isso afeta a identificação do Léo. Não quero ser visto assim. Não quero que você me olhe desse jeito. E ao que parece, isso afeta mais o desejo de Remy. Opa, talvez seja isso mesmo. Sim, queria estar juntos. Veja, a mesma frase, incidência diferencial em dois personagens. E aí a solução, ela também é invertida. Quando o Remy se suicida, né, o segundo grande acontecimento do filme, a gente tem todo um trabalho, né, do Léo para conseguir nomear aquilo que estava então em silêncio pendente entre eles. E ele faz essa nomeação se reaproximando da mãe do Remy, que trabalha numa maternidade, né, que tem toda uma amorosidade em relação a essas crianças e que ele então vai procurando essa mãe até dizer, bom, foi minha culpa. E aí a mãe reage, né? E eu acho uma passagem muito interessante, porque ela reage de forma simétrica à reação que o Léo teve diante da pergunta das meninas. Ela diz, saia do carro, não gostei, não quero saber, isso não. E daí o menino corre para a mata, pega um bastão, né? E ela vai atrás dele, e nesse momento que a gente diz assim, bom, o Léo vai usar as suas habilidades de hóquei para ser agressivo com a mãe, porque a mãe está sendo agressiva com ele, ou seja, a mãe sancionou o circuito da culpa. Quando ele disse, eu fui o culpado, né, quando ela disse, saia do carro, o que ela estava pensando? Qual era a quantidade de afeto? Que mistura ela estava vivendo? Um monte de coisa que ela não sabia também. Daí ela diz, sai daqui, preciso de distância. Isso podia ser lido pelo Léo como, de fato, eu sou culpado. Ela está confirmando que eu sou culpado. Mas daí ela volta, né, vai atrás dele e abraça ele. E aí a gente tem, vamos dizer assim, um momento de deslocamento, né, da série da culpa, talvez para um outro momento do luto, um outro momento da elaboração, né, da própria sexualidade, do desejo e da identificação, e da série das identificações no Léo. Acho que esse filme, ele fala de um momento, né, inclusive na pergunta que a mãe faz, né, a Sophie, se não me engano, que chama essa mãe do Remy, ela pergunta para o Léo o que aconteceu entre vocês. Pergunta muito bem posta, né? Porque ela não é uma pergunta culposa, é uma pergunta que replica a pergunta das meninas. O que acontece entre vocês? Ocorre que essa pergunta ela não tem uma resposta, né? O Léo não sabe responder, assim como o Remy não sabia. Por quê? Porque essa resposta ela tem que ser construída junto com o outro. Ela não está posta e eternizada. Fui o culpado. Então é isso. Eu causei a morte do Remy. Fechou um circuito de afeto. Né? Não, a mãe mostra como nesse abraço, né? Sim e não. Você se sente culpado, mas tem outras coisas. Ou seja,
a complexidade, o reconhecimento da complexidade subjetiva, da complexidade de identificações, da complexidade das ilações desejantes é absolutamente fundamental e protetivo para a vida dos nossos adolescentes. E esse filme, estava dizendo, ele aparece num momento em que a psicologia, vou falar psicologia assim, do desenvolvimento, tem feito uma série de descobertas muito interessantes sobre a subjetividade dos meninos. Até recomendo a vocês um vídeo de um estudioso da teoria da regulação dos afetos, chamado Alan Shore, né? Chamado Boys at Risk, onde ele vai mostrando que a maturação cerebral dos meninos ela é muito mais lenta, córtex temporal, hemisfério direito, pré-frontal, é muito mais lenta do que a das meninas, pelo menos até assim, aí, os 10 anos, até os primeiros 1000 dias. Né? Bom, essas pesquisas elas sempre abrem, né, para uma indeterminação de leituras, de entendimentos, né? Mas a hipótese dessa turma e da Niobe Way, vai na mesma linha, é de que isso tornaria os meninos mais sensíveis a eventos traumáticos, né? Mais reativos, porque menos capazes de ler, de interpretar finuras relativas, por exemplo, à modalização de olhares. Do olhar da mãe para a criança, né? Os meninos seriam mais sensíveis porque eles têm mais incompreensões, né? Na intersubjetivação, na mediação dos afetos. Isso, para uma certa turma, explicaria também por que a gente tem como efeito dessas traumatizações violência, né? Mais violência. Né? Então isso tem que ver com determinações sociais, mas para esses estudos, vamos dizer assim, eles acrescentam, né, um ponto de vista a mais, né, nessa hipótese da traumatização precoce, né, preferencial, vamos chamar assim, dos meninos. Muito importante aqui a gente lembrar, né, que Close é um filme, no fundo, sobre o olhar, né, de como a gente, nos olhares, nas modulações dos olhares, né, na tensão do olhar, que é o que a câmera capta com maior rigor, com maior exatidão, você tem justamente essa intensificação de afetos porque eles estão não qualificados, porque eles estão não nomeados, porque eles estão assim misturados, ou como se a gente tivesse assim uma condensação, né, de afetos que os intensifica, mas que por outro lado torna a sua valência mais reativa, mais problemática, mais apta a ser invertida, sei lá, de amor em ódio, de ódio em amor, de ciúme em inveja, de inveja em desejo, bom, esse tipo de processualidade própria dos afetos quando a gente os pensa com a hipótese do inconsciente. É um filme lindo, é um filme sobre o luto, é um filme sobre a sexualidade, né? Vamos um pouco mais devagar. Antes de ser sobre a homossexualidade, e também é sobre como a gente vive essa experiência, essa irrupção do sexual. Nisso ele confirma e faz par com o After Sun. Nisso ele resgata a ideia de que nossas grandes narrativas, né, precisam ganhar aí mais complexidade para que a gente possa tematizar melhor, inclusive, esse fato de que ela é uma sexualidade ao depois. Né? É ao depois que eu me descubro que antes lá já estava. Né? É ao depois do depois que eu descubro e redescubro o que eu teria sido para o desejo que agora eu consigo aprender. Vamos lembrar, para assistir o filme, basta entrar na plataforma mubi.com/Christian Dunker, Mubi que patrocinou este Desejo em Cena com muita alegria e com muita, vamos dizer assim, com muito agradecimento à existência da nossa cultura contemporânea ainda de posições alternativas, posições, vamos dizer assim, que valorizam outro tipo de cinema, de arte.
para mais movies e viagens pelos nossos espectros mais profundos, Aqueron tá movendo. Pode clicar aí.